Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 15 de novembro. Hoje comemora-se o Dia da República, do jornalismo e do jornaleiro. E você que está conosco nesta manhã, continue com seu coração aberto e receptivo, porque estaremos trazendo hoje uma palavra que nós ministramos em nossa igreja. Domingo, faz 15 dias, nós falamos sobre violência. Esse é o tema mais atual dos nossos dias, a nível de cidade, a nível de família, a nível de bairro, a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país e mundo afora. A violência está presente em todos os lugares. E nós vamos estar trazendo hoje a primeira parte desta mensagem que Deus nos deu. Eu acredito que ajude a você a realmente saber como enfrentar, como combater a violência. Esse é o problema que nós convivemos diariamente. Todos os dias, você liga o seu jornal televisivo, você lê alguma notícia jornalística, a violência está presente. Parece que as páginas dos nossos jornais estão banhadas de sangue. Alguém já disse que não há nenhum dia, nenhum momento em que você, em algum lugar, conviva com a sociedade. A começar muitas vezes dentro da sua própria casa. Muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Dentro da nossa própria família. Então você não pode deixar de estar atento àquilo que vamos transmitir dentro de instantes. Mas antes, eu quero lembrar aos nossos estimados amigos, familiares, telespectadores, internautas que estão nos assistindo, que a nossa igreja, Igreja do Calvário, situada em Campina Grande, às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início ali do giradouro da Avenida Brasília, estará em festa. Neste próximo sábado, nós estaremos celebrando o 46º aniversário de emancipação da nossa igreja e o 37º aniversário do Conjunto Coral Sarah Calley. Foi especialmente convidado para estar conosco o reverendo Moisés, da Igreja Evangélica Ebenezer, congregacional de Campina Grande. Ele estará pregando no sábado. E no domingo, o reverendo José Alves, pastor da Igreja Presbiteriana da Torre, em João Pessoa. Ele estará pregando no aniversário da nossa igreja. O coral estará também ministrando um momento de adoração, de ações de graças. Você não pode ficar de fora. Esteja presente. Portanto, esperamos que naqueles dias, sábado e domingo, nós vamos também estar celebrando, as congregações estarão todas ali conosco, as filhas estarão prestando homenagem de gratidão e de ações de graças à Igreja Mãe. Então vai ser uma festa bonita e eu espero contar com a sua presença. Desejamos, nesse instante, deixá-los com o louvor ministrado pelo Conjunto Coral Sarah Calley e em seguida você estará ouvindo a primeira parte desta mensagem sobre a violência. Você
Nós vamos ficar em pé e vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler versículo 11, apenas o versículo 11. Vamos ler. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Vamos repetir aqui o texto, está no Data Show aqui. Todos. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Amém. Vamos orar ainda. Louvamos-te, ó Deus, por esta noite, quando nós subimos à tua casa, para que juntos pudéssemos ter esse momento de adoração, de louvor, de ações de graças. E também, nesse momento, pedimos-te a tua bênção sobre as nossas mentes, que elas estejam cativas àquilo que o Senhor colocou em nossos corações para transmitir, para comunicar à tua igreja. Abençoe a todas as famílias aqui reunidas, todos os lares aqui representados. Fala-nos ao coração nesta noite. E abençoe também aqueles que estão nos assistindo, tanto através do programa televisivo, como também na internet. Que todos sejam ricamente abençoados. Fala-nos ao coração, pois nós te pedimos agradecidos tudo isto mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queremos agradecer também a presença do irmão Valnedir e a irmã Dilma. Deus os abençoe, que vocês se sintam bem em nosso meio. Irmãos, nós vamos dar um tema a esta mensagem. O tema será: como devemos combater a violência. Vamos dizer comigo? Como devemos combater a violência. Mais uma vez, como devemos combater a violência. Este sermão que eu vou falar hoje à noite foi devido a dois fatos que surpreenderam o Brasil e o mundo nesses últimos dias, e que me chamou muito a atenção para que eu me detesse e me reclinasse por alguns momentos, refletindo, porque tanta violência. O primeiro fato aconteceu no dia 1º de outubro, quando um indivíduo lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, no momento de uma festa de músicas, de rock, ele subiu no edifício e lá de cima ele metralhou, e segundo a revista Veja desta semana, até então, aproximadamente mais de 500 pessoas foram atingidas. 70 até enquanto essa matéria foi publicada vieram a óbito, muita gente em estado grave. O indivíduo, ele tinha um acervo de metralhadoras AR-15 de alto calibre, metralhadoras que poderiam ser disparadas sem ninguém precisar de estar lá, apenas ele colocava ela sobre aquele ponto e ela disparava por fração de segundos, muitas daqueles projéteis, e milhares de pessoas foram atingidas. A princípio, muitas pessoas pensavam que se tratava de fogo de artifício, alguma coisa que estava relacionada à festa, mas depois perceberam que se tratava de um atentado. Fez-se tudo para saber se era algum atentado de algum indivíduo ligado ao Islã, algum terrorista, mas tudo isso foi descartado. E um outro fato também que abalou o Brasil nesses dias foi na cidade de Janaúba, no norte de Minas Gerais. Um indivíduo entrou numa escola de crianças e lá ateou fogo em algumas crianças, professores. Várias crianças foram mortas, muitas delas estão em estado grave, com queimaduras até de 3º grau, quase que dificilmente vão escapar. Então esses dois fatos me chocaram, me deixaram impactados. Eu disse: eu não posso ficar calado, eu tenho que falar alguma coisa. Por que tanta violência?
E aí, meus irmãos, a gente, olhando na palavra de Deus, a gente percebe, logo no início da criação, depois da queda, que a violência estava presente lá no Éden, naqueles dias, depois da queda, ao ponto do próprio Deus se sentir sensibilizado com o estado de violência que se instalou no coração dos homens após a queda. Por isso que o texto que nós lemos eu vou tomar como base para toda a nossa reflexão nesta hora. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Esse é o relato bíblico. E eu pergunto agora a todos que estão tanto me assistindo em casa, através do YouTube ou na televisão, no programa Opção para a Vida, na rede TV a cabo, TV Master, ou em casa, TV Borborema, não interessa onde você está em casa assistindo o programa, eu pergunto, em nossos dias, passados mais de 6.000 anos, há alguma diferença desse relato bíblico? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Eu pergunto, há alguma diferença? Mudou alguma coisa? Melhorou? Ou está tudo conforme o texto lido, como se isso tivesse sido escrito para os nossos dias? Essa é a pergunta. E a conclusão que nós chegamos é que não há nenhuma diferença. A mesma leitura que foi feita naqueles dias, lá no início da criação, ela é tão atual depois de passados 6.000 anos. Então, por que tanta violência? Preste atenção, em pouco tempo da queda, logo após a queda, o diagnóstico, há 6.000 anos atrás, é que a terra estava cheia de violência. E o diagnóstico hoje, em pleno século 21, é o mesmo. Não há diferença, é a mesma leitura que foi feita naqueles dias, ela é válida, ela é tão atual, tão presente quanto foi para aqueles dias. Qual é o diagnóstico? Por que tanta violência? A resposta seria, porque o homem depois da queda, ou após a queda, ele continuou pecador, ele continuou pecando, ele continuou também ainda na mesma condição pecaminosa, não mudou nada, a coisa continua tão forte quanto foi naqueles dias após a queda. O homem dos nossos dias é o mesmo homem daqueles dias, sem o temor a Deus. E dizia um certo professor nosso em sala de aula: o homem sem o temor a Deus é capaz de praticar coisas inimagináveis. Eu nunca esqueci essa frase. O homem, vamos dizer comigo, o homem sem o temor a Deus é capaz de praticar coisas inimagináveis. Você não tem a menor ideia. De sorte que o homem não mudou o seu comportamento, continua o mesmo. E infelizmente escravo de toda a agressão, de rebeldia, de desobediência, de infração, sobre todos os aspectos, tanto contra si, contra o próximo e, sobretudo, contra o próprio Deus. Então o homem se tornou violento contra si, contra o seu semelhante e contra Deus. E fazendo a mesma analogia, contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo. É por esta razão que a violência nunca deixou de existir sobre a face da terra. Ela está presente em todos os recantos do mundo. Aonde o homem estiver
pisando a planta dos seus pés, ali está instalada a violência. Ali a violência estará presente, porque a Bíblia diz que é do coração do homem que procede todos os maus desígnios, a mentira, o adultério, a fornicação, a prostituição, toda sorte de violência é daqui de dentro do coração do homem que parte tudo. Foi Jesus quem disse: o homem é mau desde a planta dos seus pés até os cabelos da sua cabeça, nada bom em cima da gente. Então a violência está presente em todo lugar. A violência instalou-se em todos os segmentos da sociedade. Ela encontra em todos os lugares, inclusive até onde você nem possa imaginar que ela estaria, mas a gente vai ver nesta noite que ela está presente. Vamos começar pelos lares. A violência doméstica. É possível que eu esteja falando agora para pessoas, tantas quantas estejam aqui presentes neste auditório, quantas que estejam em casa nos assistindo, que são vítimas da violência doméstica. Quantas mulheres hoje estão sendo vítimas da violência doméstica? Existe uma lei chamada Maria da Penha, que muitas vezes ela até acirra, ela até estimula, ela até incentiva a que o homem, num ato de revolta, de protesto, de repúdio, porque a sua esposa foi denunciá-lo lá na delegacia, reivindicando os seus direitos, os direitos da mulher, recebe como revide, às vezes até a própria morte. Tem muitos casos que a gente vê, a mídia divulga, a imprensa, de homens que bateram, espancaram suas esposas e depois que elas foram denunciá-lo, quando voltaram, foram abatidas e elas foram assassinadas. E algumas delas, se nem tivesse feito o prestado queixa, estariam vivas. A violência doméstica nos lares está presente na família. Muitas famílias, mas muitas mesmo. É possível que eu esteja falando algumas delas agora, que diz: pastor, o meu lar realmente está sendo vitimado pela violência. A violência está presente também nas escolas, onde não deveria estar, porque é um lugar onde se está ensinando a educação, a disciplina, mas muitos atos de violência são praticados contra os professores e contra as professoras. Algum tempo atrás foi publicada na revista Veja e estampada na capa uma professora toda ensanguentada, com hematomas no seu rosto, vítima de alunos que espancaram, na bateram, na chutaram, na esfaquearam, fizeram todo tipo e ato de violência. Eu procurei essa revista, eu acho que eu emprestei a alguém e a pessoa acho que esqueceu, mas eu ia trazer para mostrar isso aqui. Mas você sabe disso que eu estou falando. O lugar onde menos deveria estar presente a violência, na escola, porque é um lugar em que se leva a educação, a disciplina. Infelizmente, parece que ela disse: é aqui que eu vou também bancar assento nos bancos, nas salas de aula, nas universidades. A violência também está presente no trânsito. Há um slogan que se propagou durante muito tempo, ainda hoje está nas BRs, nas estradas, que diz assim: não faça do seu automóvel uma arma, a vítima pode ser você. Por quê? Quantos desastres automobilísticos, quantos desastres acontecem nas estradas por causa da violência no trânsito? Ninguém respeita a lei, ninguém respeita semáforo, ninguém respeita sinalizações, ninguém respeita a velocidade que é estabelecida pelo trânsito, e por conta disso dezenas, centenas e milhares de pessoas perdem suas vidas. A exemplo da estatística, que hoje chega à cifra de 250 pessoas diariamente, 250 pessoas são mortas em desastres automobilísticos. Isso fruto de muitos deles, a maioria deles, a violência no trânsito. Pessoas mutiladas, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam sua vida por causa da violência no trânsito. Às vezes por causa de uma besteira, o indivíduo desce do carro, saca uma arma, tira a vida do outro
do outro ocupante do seu automóvel, porque às vezes não prestou atenção, às vezes porque encostou o carro no outro, e o indivíduo já vai saindo totalmente com aquele gesto violento, de agressões, agressivamente, fazendo todo tipo de insinuação para provocar ali uma briga, uma confusão. A violência está no trânsito, a violência também está nas ruas, nas cidades, na zona urbana. Agora mesmo o Rio de Janeiro está num verdadeiro pé de guerra, uma guerra civil, onde dezenas e centenas de milhares de pessoas estão perdendo suas vidas com as balas perdidas. Eu tenho aqui uma matéria da revista Veja que foi publicada no dia 23 de agosto deste ano, onde tem aqui a dor de uma marca trágica. E aqui está na capa, é uma viúva de um dos militares. Até o mês de agosto, quando essa matéria foi publicada, já chegava a casa de quase 100 militares mortos em defesa da segurança dos cidadãos. Isso está aqui na revista Veja, estampada para todo mundo ver. Isso tudo são vítimas da violência, homens que estão defendendo a segurança do cidadão e da família. É que a violência está presente nas ruas, assaltos, atentados. A gente não sabe mais se tem hoje alguma cidadezinha neste país chamado Brasil, onde não tenha uma cidade em que um caixa eletrônico não tenha sido explodido pelos bandidos, para que eles pudessem realmente, num ato de violência, ganhar dinheiro fácil. Isso está trazendo falta de segurança nacional, ao ponto do exército ter saído das casernas e terem ido lá para os morros no Rio de Janeiro, para que houvesse pelo menos um pouco de tranquilidade, um pouco de segurança. É que a violência está presente em todos os lugares. Nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 23, uma passagem que eu gostaria de ler para vocês que me assistem, que estão aqui nesta noite, onde o escritor sagrado diz assim: faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade está cheia de violência. Não há mais como construir cadeia para comportar aqueles que estão realmente sendo levados para estarem presos, trancafiados, porque o número já não tem limites. Por isso que Ezequiel diz assim: faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes, de sangue, e a cidade está cheia de violência. No capítulo 9, no versículo 9 de Ezequiel, ele diz também: então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra e o Senhor não vê. É como se alguém estivesse dizendo: parece que Deus abandonou o mundo, parece que Deus desistiu de estar cuidando da criatura humana, porque está aí tudo entregue, como alguém já disse. Parece que o mundo está entregue ao diabo, parece que o mundo está entregue às baratas. É que o homem tem um instinto pecaminoso, o homem por natureza ele é mau. É por isso que a gente está vendo essa tragédia que acontece, como houve nos Estados Unidos. Um indivíduo bem sucedido, um elemento inclusive riquíssimo, vivia jogando nos cassinos, cheio, com toda a mordomia, com tudo fácil, não tinha para quê, não havia necessidade, não tem como se explicar como é que o indivíduo tira a vida de pessoas inocentes. A resposta é essa, que o homem continua na sua vida pecaminosa, fazendo tudo aquilo que é desagradável a Deus. Nós encontramos, portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, nos dando essa resposta. Porque a maldade nas ruas, nas praças, nas cidades? A resposta está lá no Salmo 55, versículo 15, a parte B, que diz assim: porque a maldade está nas suas moradas e no seu íntimo. O problema é esse.
Está no íntimo, está no coração do homem. Jeremias, no capítulo 4, versículo 3, Jeremias, capítulo 4, versículo 3, eu estou citando esses textos porque a exegese me direcionou, a exegese bíblica, né, me dirigiu a fazer esta consulta, esse exame. Aí nós encontramos uma série, uma cadeia de textos bíblicos, aonde a palavra de Deus, ela por si mesma nos explica. Jeremias capítulo 4, verso 3, a parte C, diz assim: lavrai para vós. Jeremias capítulo 4, versículo 31, desculpe, é o versículo 31. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Espero que você tenha sido profundamente abençoado. Que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor. Em meio a toda essa turbulência de violências, eu quero desejar a paz do Senhor para você e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar